Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui continuando com essas nossas aulas na época da quarentena, através de vídeos gravados, postados no Siga. Não sei vocês, mas eu preferia estar dando aula presencial, mas como eu disse para outras turmas em outros vídeos, devido à pandemia que estamos sofrendo, eu ainda prefiro estar vivo em casa do que morto na rua. Então vamos continuar nesse sistema até que as coisas se normalizem. Bom, pessoal, hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo. Pela previsão aí que a gente tem de suspensão de aulas, esse conteúdo vai ser inteiramente ministrado na modalidade à distância, que é o Império Bizantino. Com o Império Bizantino, pessoal, a gente oficialmente inicia o estudo do período chamado de Idade Média. O Império Bizantino é um dos símbolos da Idade Média, né? Ele sobrevive à queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Bizantino representa o fim da Idade Média, um dos acontecimentos do ano de 1453 que representa o fim da Idade Média. Então ele é um conteúdo para a gente bastante importante, bastante simbólico para o período medieval. O Império Bizantino é o primeiro conteúdo que a gente estuda em Idade Média, porque o Império Bizantino ele ainda guarda algumas características da antiguidade, ele ainda traz características do antigo Império Romano, que como a gente vai ver ele é o herdeiro do Império Romano, mas também já tem características, falei várias vezes a palavra características. O Império Bizantino já tem várias características comuns da Idade Média, né? Ele já tem uma série de sua forma de se organizar, alguns aspectos culturais carregam heranças da Idade Antiga, mas já expressam características próprias da Idade Média, que a gente vai falar sobre esse império que a gente vai falar neste vídeo e no próximo. Primeiramente, pessoal, a capital do Império Bizantino é a cidade de Constantinopla, indicada aí no mapa. O que vocês estão vendo em roxo aí é o que deu origem ao Império Bizantino, é o Império Romano do Oriente. Né? E a cidade de Constantinopla está ali, logo abaixo do Mar Negro. Vocês estão vendo ali Constantinopla. Ela está indicada no mapa por aquele desenho que parece um templo romano. A cidade de Constantinopla, ela não se chamou Constantinopla sempre. O nome original da cidade de Constantinopla é Bizâncio. Bizâncio era uma cidade grega, fazia parte lá da civilização grega, a cidade de Bizâncio. Né? Tinha a cultura grega, a língua grega, a religião grega, fez parte da Grécia Antiga, né, daquela grande civilização que nós chamamos de Grécia Antiga. Só que essa cidade foi conquistada, foi dominada pelo Império Romano, e aí no mapa aí tem uma parte do mapa que está encoberta, mas tudo que está em roxo, lilás e laranja fez parte do antigo Império Romano. E um dos imperadores romanos, lá da reta final do Império Romano, foi o imperador Constantino I. O imperador Constantino, ele é uma figura muito peculiar, muito característica, muito curiosa, melhor dizendo, do Império Romano. O imperador Constantino, ele foi o imperador que concedeu liberdade de culto aos cristãos. Vocês devem se lembrar do vídeo anterior, se não se lembram, vão lá no vídeo e assistam de novo. O imperador Constantino é o que dá liberdade de culto aos cristãos. Ele se converte ao cristianismo. Há dúvidas se ele se converteu de forma sincera ou se foi apenas uma jogada política para conquistar o apoio dos cristãos que estavam se tornando muito numerosos e muito poderosos dentro do Império Romano. Mas o Constantino, ele se converte ao cristianismo, dá liberdade de culto aos cristãos. Ainda não é ele que vai transformar o cristianismo em religião oficial. A religião oficial vai ser... O cristianismo vai se tornar religião oficial com o imperador Teodósio no ano de 395, bem depois. Mas enfim, Constantino, esse imperador muito curioso, muito peculiar do Império Romano, um belo dia resolveu visitar a cidade de Bizâncio, ali visitando várias cidades do Império Romano, visitou a cidade de Bizâncio e se apaixonou pela cidade de Bizâncio, se encantou com Bizâncio, gostou tanto de Bizâncio que transferiu a capital do Império Romano de Roma para Bizâncio. Bizâncio se tornou capital do Império Romano, isso foi no ano de 330.
E de 330 a 395, a capital do Império Romano deixou de ser Roma, foi a cidade de Bizâncio. E Constantino, que era uma pessoa assim muito humilde, né, muito comedida, uma pessoa que não gostava de aparecer, e eu estou sendo irônico com essas falas, espero que vocês tenham percebido o sarcasmo. Constantino muda o nome da cidade de Bizâncio para Constantinopla, que quer dizer literalmente cidade do Constantino. Então ele gostou tanto da cidade que ele mudou a capital do Império Romano para Bizâncio e mudou o nome da cidade para Constantinopla. Fez uma homenagem a ele mesmo, cidade do Constantino. E a cidade foi capital do Império Romano até a divisão do Império Romano. Vocês lembram que o imperador Teodósio, como expliquei na aula anterior, dividiu o Império Romano em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente teve como capital Roma, que foi conquistada no ano de 476, e aí acabou o Império Romano do Ocidente. E Constantinopla seguiu sendo a capital do Império Romano do Oriente. E o Império Romano do Oriente seguiu existindo até o ano de 1453. Então ele durou ainda por mais de 1000 anos após a divisão do Império Romano. E Constantinopla ficou sendo então a capital do Império Romano do Ocidente, que também é conhecido como Império Bizantino. Bizantino fazendo referência ao antigo nome da cidade de Constantinopla, ou seja, ao Império da cidade de Bizâncio. Bizâncio, que passou a se chamar Constantinopla. A cidade seguiu se chamando Constantinopla até o ano de 1453, quando o Império Romano do Oriente foi invadido pelos turcos otomanos. Os turcos otomanos, um povo do Oriente que seguia a religião islâmica, a gente vai falar sobre islamismo em outras aulas, eles tinham a religião islâmica, invadiram o Império Bizantino, que na época já era muito menor do que isso que vocês estão vendo no mapa, invadiram a cidade de Constantinopla, dominaram os territórios que pertenciam ao Império Bizantino e fundaram e agregaram esses territórios a um novo império, que era o Império Turco-Otomano. E como a cidade de Constantinopla ainda era uma das cidades mais ricas e mais importantes do mundo na época, eles transformaram Constantinopla em capital do Império Turco-Otomano. Só que mudaram o nome da cidade, ela deixou de fazer homenagem ao imperador Constantino e passou a receber um nome. O nome dessa cidade passou a ser então Istambul. E essa cidade até hoje se chama Istambul. Ela era a capital do Império Turco-Otomano. Hoje em dia ela é a cidade mais importante da Turquia. Não é a capital da Turquia, a capital da Turquia é a cidade de Ankara, mas Istambul é a principal cidade da Turquia, a cidade mais rica, mais importante da Turquia hoje. E é uma das principais cidades da Europa. Ela tem uma grande importância econômica dentro da Europa. Ainda uma cidade de destaque dentro do cenário europeu. Okay? Então, esse é o histórico da antiga Bizâncio, que virou Constantinopla e hoje é chamada de Istambul. Assim como o antigo Império Romano, o Império Romano do Oriente, do qual ele se originou, era governado por um imperador. E o Império Bizantino foi governado por imperadores até ser conquistado, até deixar de existir quando foi conquistado pelos turcos otomanos. Os imperadores do Império Bizantino, eles não tinham cargos hereditários, não passava de pai para filho, assim como era no Império Romano. No Império Romano, o cargo de imperador não passava de pai para filho. No Império Romano, o imperador indicava quem ele gostaria que fosse o próximo imperador. Então, antes de morrer, ele indicava o próximo imperador. No caso do Império Bizantino, era algo semelhante. O imperador geralmente indicava quem ele gostaria que fosse o próximo, podia ser filho dele ou não necessariamente era da família. E o próximo imperador, quando o imperador morria, o imperador seguinte, ele era nomeado por aclamação do povo, do Senado e do Exército. Então, o povo, o Senado e o Exército se reuniam e aclamavam, e através de aplausos confirmavam o nome do imperador que havia sido indicado. Né? Então, normalmente o imperador deixava o nome de quem ele queria que fosse, e essa pessoa era confirmada pelo povo, pelo Senado e pelo Exército. Nem sempre isso acontecia, às vezes o Senado ou o Exército conseguia indicar um nome diferente do que o imperador anterior havia indicado, mas geralmente a vontade do imperador
era respeitada. Normalmente o próximo imperador era aquele que o imperador anterior havia indicado. Outro fato interessante é que o Império Bizantino, como ele já surge após, né, o fato do cristianismo ter se tornado religião oficial do Império Romano, o Império Bizantino é um império cristão. Os imperadores do Império Bizantino são cristãos e seguem a religião cristã, e o imperador era considerado pelo povo um representante de Deus na Terra. Então, no Império Romano, o imperador era um deus, ele era uma divindade. No Império Bizantino, o imperador não era Deus, porque ele era cristão e os cristãos acreditam que só existe um único Deus. Mas o imperador, ele era visto como um representante da vontade de Deus. Ele era um representante de Deus. Então ele era uma espécie de um santo. Ele não era Deus, mas ele era sagrado. Então ele era uma espécie de um santo que representava a vontade de Deus entre os homens. Então ele conseguia ter um poder absoluto. Né? Por que um poder absoluto? Porque se ele é representante da vontade de Deus, ninguém pode questionar as decisões dele, porque as decisões dele representam o que Deus quer, e ninguém pode questionar o que Deus quer. Então, o poder do imperador bizantino não era questionado, já que ele era visto como um representante da vontade de Deus, era um representante de Deus entre os homens. É por isso que os imperadores bizantinos eram representados com uma auréola. A auréola é esse semicírculo, essa argola, essa bolinha, enfim, como vocês quiserem, que fica em volta da cabeça de uma pessoa, representando que ela é sagrada. Na Igreja Católica, costuma-se representar os santos e os anjos usando auréolas, para dizer que são pessoas santas ou pessoas sagradas, ou, no caso dos anjos, que são seres sagrados. Jesus Cristo tem uma auréola um pouco diferente. Dentro da auréola de Cristo tem uma cruz, normalmente, e os santos têm essas auréolas. Nessa imagem aqui que vocês estão vendo do lado, está sendo representado o imperador Justiniano, que é um dos mais importantes da história do Império Bizantino, que a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, e em volta da cabeça dele tem aí essa auréola. Então o imperador era representado com a auréola, a imperatriz, esposa do imperador, era representada com a auréola, e além deles, só os santos, os anjos e o próprio Cristo. Então eles eram representados como pessoas sagradas. E o fato de serem pessoas sagradas dava a eles esse poder absoluto. Por isso, por essa característica do imperador ter um poder absoluto e ao mesmo tempo ser considerado uma pessoa sagrada, alguém que representa o poder divino, nós dizemos que o Império Bizantino tem duas características. O Estado bizantino, o governo bizantino tem duas características. Ele é um Estado ao mesmo tempo autocrático e teocrático. Vocês devem se lembrar de aulas anteriores, eu expliquei isso para vocês quando vocês estavam lá no final do primeiro ano, quando a gente estava falando da política na Grécia Antiga. Eu falei para vocês que as palavras que terminam com cracia ou crático e as palavras que terminam com arquia se referem a tipos de poder ou tipos de governo. Se vocês não lembram, finjam que lembram, estou relembrando vocês. Então, tudo que termina com crático, cracia ou arquia tem a ver com tipos de poder. Então, autocrático e teocrático são tipos de poder, tipos de governo. Autocrático é quando o poder é dado pela própria pessoa. É um poder absoluto, é um poder autoritário. Como assim? No poder autocrático, quem governa diz: eu governo, vocês me obedecem. Eu defino as leis e vocês seguem as leis. Então, autocrático quer dizer que o poder vem de si mesmo. Eu digo que tenho poder e vocês me obedecem. Isso é um governo autocrático, isso é um poder autocrático. E o imperador bizantino, ele era autocrático, ele tinha poder absoluto. Ele criava as leis e as pessoas tinham que obedecer às leis que ele criava. O poder dele não era dado por outras pessoas, o poder dele era dado por ele mesmo. Era ele que determinava o que ele podia fazer ou não. Por isso, autocrático. É um poder que vem de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o imperador tinha um poder teocrático. Theos quer dizer Deus, crático, poder, teocrático é um poder que vem de Deus. Então ele tem um poder absoluto, um poder autocrático, porque é ele que dita todas as regras,
mas as pessoas reconhecem esse poder porque acreditam que o poder dele vem de Deus. Então, ao mesmo tempo, ele tem um poder próprio, autocrático, e um poder divino, um poder teocrático. Então, o poder do imperador bizantino vem da sua autoridade e do fato dele ser considerado sagrado. Por isso ele é autocrático, teocrático. Todo imperador, todo ditador é um governante autocrático. No caso, porque o imperador, o ditador tem um poder absoluto, ele manda e os outros obedecem, ele não tem que respeitar outras regras senão a sua própria vontade. Mas o imperador bizantino, além de autocrático, também era teocrático, porque eles acreditavam que o poder do imperador vinha da vontade de Deus. Então ele é ao mesmo tempo autocrático e teocrático, ok? Então essas são as características do Estado bizantino. É um Estado autocrático e teocrático. Um Estado em que o imperador governa sozinho, governa segundo sua própria vontade, mas ao mesmo tempo as pessoas reconhecem a autoridade do imperador porque reconhecem nele uma figura que representa a vontade de Deus. Ok? Os desenhos, as imagens do Império Bizantino são muito interessantes para a gente porque elas revelam muito sobre o que eles pensavam sobre política, sobre religião, sobre o mundo. Essa imagem que vocês estão vendo é um mosaico. Mais para frente a gente vai falar da arte bizantina, a gente vai ver que eles gostavam muito de fazer mosaicos. Este mosaico, ele mostra muito, ele representa muito bem a visão que eles tinham da figura do imperador. Claramente, olhando para esse mosaico, vocês conseguem identificar quem é o imperador. Não preciso nem dizer para vocês quem é o imperador. Né? Se vocês prestarem atenção no que eu expliquei até agora, vocês já devem saber que o imperador é esse que está no meio. Que nesse caso está sendo representado o imperador Justiniano. A gente vai falar muito dele nos próximos slides. A gente sabe que ele é o imperador primeiro, porque ele está com uma auréola. Então ele é alguém sagrado. Ninguém mais ali tem auréola, então ninguém mais ali é considerado sagrado. Além da auréola, ele está usando uma coroa. E além da coroa, ele está no centro e na frente. Dentro da arte bizantina, quem é representado no centro e na frente é mais importante do que todos os outros. E ali, nessa imagem, a gente consegue perceber a hierarquia dentro do Império Bizantino. Quanto mais no centro, mais importante. Quanto mais para as pontas, menos importante. Então, bem no centro está o imperador. Então, ele é o mais importante do Império Bizantino. Do lado direito, do nosso lado direito, que é o lado esquerdo do imperador, vocês vão reparar que tem uma pessoa ali representada, um homem careca, representado ali com roupas de padre ou de bispo. E em cima dele está escrito Maximianus. Então ele é o líder da Igreja Católica dentro do Império Bizantino. Os bizantinos chamavam seus líderes, o seu principal líder religioso, de patriarca. Que depois eu vou explicar, o patriarca mais ou menos equivale ao papa. Então ali a gente tem o patriarca Maximiano. E quando vai indo para a ponta a gente tem outros religiosos ali, padres, diáconos. Então, mas o Maximiano é o mais importante, próximo do imperador. Tem um outro ali que está atrás do Maximiano. Ele está mais para o meio, só que ele está atrás. Então, como ele está atrás, ele não é tão importante. Do nosso lado esquerdo, que é o lado direito do Justiniano, vocês estão vendo ali duas pessoas de túnica. Uma túnica branca que tem o detalhe preto, provavelmente são ministros, são pessoas que fazem parte do governo de Justiniano. E na ponta, ali na extrema esquerda, tem o exército, tem os soldados. Então aí a gente tem a hierarquia, o imperador, a liderança religiosa, seus ministros, e mais para a ponta, religiosos, outros religiosos, né, e os soldados. Mas o que é interessante a gente notar é a importância dada ao imperador. Ele está no centro, em destaque, com a auréola, representando que ele é sagrado, e com a coroa, representando que ele é o líder político, que ele é o imperador. Essa outra imagem, pessoal, também mostra essa representação da figura do imperador e da imperatriz. No centro da imagem a gente tem Cristo, que eu disse para vocês, né, que a auréola de Cristo tem também uma cruz, se vocês repararem, né? Então, além do semicírculo, forma-se uma cruz atrás da cabeça dele. Então ele é Cristo, e na arte bizantina também, a gente vai discutir isso melhor depois, na arte bizantina, o mais importante, além de estar no centro e na frente, normalmente ele também é representado maior. Então, na arte bizantina, quando aparece uma pessoa mais alta,
não quer dizer que ela de fato é mais alta que os outros, quer dizer que ela é mais importante. Então, o tamanho da figura representa a importância dela. E aí vocês estão vendo Cristo maior do que um homem que está do nosso lado esquerdo e da mulher que está do nosso lado direito. Do nosso lado esquerdo, com uma auréola, está o imperador Constantino IX, que foi um dos imperadores importantes do Império Bizantino. E do nosso lado direito aqui está a imperatriz, esposa do Constantino IX, também usando a auréola. Então o imperador e sua esposa eram representados como figuras sagradas, com essa auréola, como se eles fossem santos. E aqui só um parênteses, né, uma curiosidade, não vai interferir muito na vida de vocês, mas só para que vocês saibam. Essa sigla que aparece dos lados aí de Cristo, ICXC, é uma sigla da língua grega. As iniciais de Jesus Cristo em grego, se a gente pronuncia as iniciais de Jesus Cristo em grego, que é essa sigla ICXC, elas formam a palavra iktios. Então, esse ICXC em grego pronuncia-se iktios, que são as iniciais de Jesus Cristo em grego. Iktios é muito parecido com a palavra ictius. Ictius, em grego, é peixe. Por isso que muitas igrejas cristãs usam o peixe como um símbolo. O peixe é um símbolo que representa Cristo, por conta dessas iniciais do grego. O iktios é parecido com a palavra ictius, que quer dizer peixe em grego. Então, as iniciais de Cristo formam a palavra peixe em grego. Então, só para vocês saberem, esse ICXC são as iniciais de Cristo em grego, e a pronúncia dessas iniciais, que é iktios, formam a palavra peixe em grego, por isso que algumas igrejas cristãs usam o peixe como seu símbolo. Ok? Vamos lá. O imperador mais importante da história do Império Bizantino é o imperador Justiniano I, que governou o Império Bizantino entre 527 e 565. Esse período aí de quase 40 anos é o período dele de governo, não é nascimento e morte, é o período de governo. O Justiniano, ele tinha um objetivo muito humilde. O objetivo do Justiniano era assim, ele pensou, nosso império aqui é o Império Romano do Oriente. Então é o Império Romano, certo? Certo. Então eu sou imperador romano. Eu sou imperador do Império Romano. Do Oriente mais Império Romano. E se a gente tentasse reconquistar todos os territórios que fizeram parte do antigo Império Romano? Lá da época do Caio Otávio, lá da época dos primeiros imperadores. Se a gente tentasse fazer o Império Bizantino, reunir todos os territórios que fizeram parte do antigo Império Romano. Então ele tinha esse objetivo muito simples, que era reconquistar tudo que o Império Romano havia perdido, desde a divisão entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. E eu digo para vocês que o Justiniano por muito pouco não conseguiu. Ele enviou seus exércitos para lutar contra os povos bárbaros, que é como os romanos chamavam os povos que não falavam latim, que eram de fora do Império Romano. E ele mandou suas tropas para lutar contra esses bárbaros no norte da África, na Itália e na Espanha. E ele conquistou muitos territórios no norte da África, na Itália e na Espanha, territórios que anteriormente fizeram parte do Império Romano. Ele não conseguiu conquistar todos os territórios que fizeram parte do Império Romano, mas conseguiu um número considerável de territórios que pertenceram ao Império Romano. Então ele ampliou muito o tamanho do Império Bizantino, e durante o governo de Justiniano I, o Império Bizantino alcançou a sua máxima extensão. Então o período em que o Império Bizantino teve mais territórios foi durante o governo de Justiniano I, ali na metade do século VI. Com essas conquistas, o Justiniano restabeleceu o comércio no mar Mediterrâneo, que Roma havia perdido. O Império Romano tinha perdido esse comércio conforme foi perdendo territórios. O Império Romano dominava o comércio no mar Mediterrâneo. Após a divisão do Império em Ocidente e Oriente, o Império Romano foi perdendo esse comércio para os outros povos que invadiram o Império Romano.
o Justiniano conseguiu restabelecer esse comércio. Então o Império Bizantino dominou, durante o governo do Justiniano, o comércio no Mar Mediterrâneo. E não só no Mar Mediterrâneo. Como o Império Romano do Oriente tem territórios entre a Europa e a Ásia, ele dominou também rotas comerciais do ocidente da Europa e do norte da África em direção à Ásia. Então o Império Bizantino se tornou o principal caminho dos comerciantes que iam da Europa para a Ásia e da Ásia para a Europa. Essas novas rotas comerciais fizeram com que o Império Bizantino, de um modo geral, e a cidade de Constantinopla enriquecessem muito. Então, o período de Justiniano I foi um período de grande esplendor, de grande riqueza do Império Bizantino. O Império Bizantino, durante Justiniano I, foi de fato o império mais importante e mais rico do mundo. Então, foi o auge do Império Bizantino. E um dos motivos para isso é justamente a posição estratégica da cidade de Constantinopla, que depois a gente vai analisar. Constantinopla, hoje Istambul, fica exatamente entre a Europa e a Ásia. Você passa da Europa para a Ásia de barco através de Constantinopla. Constantinopla é uma cidade que tem um pedacinho que fica na Europa, um pedacinho que fica na Ásia, porque tem uma faixa de mar muito estreita, que é o Estreito de Bósforo, separando os dois lados da cidade. Então a cidade ela tem um pouco na Europa, um pouco na Ásia, e era o principal caminho das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, por isso ela enriqueceu bastante. Então, como era uma cidade muito rica e muito importante, ela chamava muita atenção. Então, Justiniano fez grandes obras, como, por exemplo, muralhas para defender a cidade. A cidade de Constantinopla tinha um sistema complexo de muralhas que a gente vai analisar depois. Justiniano também, para interligar as diferentes regiões do Império, construiu muitas estradas, construiu muitas pontes sobre rios, sobre lagos, sobre represas, construiu diversos edifícios, prédios de governo, hospitais, construiu muitas igrejas. Uma das igrejas mais importantes do Império Bizantino foi construída justamente durante o governo de Justiniano I, que a gente vai analisá-la depois. Então ele fez grandes obras, tornou a cidade de Constantinopla uma cidade muito bela. Não só a cidade de Constantinopla, mas várias cidades do Império Bizantino tiveram um grande crescimento, se tornaram cidades imponentes, cidades muito grandes, e durante esse período aí no século VI, o Império Bizantino foi, sem dúvida, a principal potência do mundo, o império mais rico, mais importante do mundo. Aí a gente está vendo em rosa o que era o Império Bizantino quando Justiniano assumiu o trono. E em verde, tudo que Justiniano conquistou. Então percebam que ele conquistou boa parte dos territórios que faziam parte do Império Romano. Ele pegou ali quase todo o litoral norte da África, o sul da Península Ibérica ali, onde está, por exemplo, a cidade de Cartagena. Ele pegou toda a Península Itálica, né, que era a origem do Império Romano. Ele dominou, então a própria cidade de Roma fez parte do Império Bizantino. Então ele conquistou muitos territórios que fizeram parte do Império Romano. Então, quando Justiniano morreu em 565, tudo isso era parte do Império Bizantino. Então percebam que ele quase voltou a dominar o Mar Mediterrâneo inteiro. E o comércio do Ocidente, da Europa e da África com o Oriente acabava passando pelos domínios do Império Bizantino, o que enriqueceu muito o Império Bizantino, principalmente a cidade de Constantinopla. Okay? Outra das grandes heranças do governo de Justiniano, que foi representado com esse bonequinho bem feio aí na imagem do lado direito, é o Código de Justiniano. O Código de Justiniano, também conhecido pelo nome latino Corpus Iuris Civilis, ele é uma compilação do direito romano. Nas aulas sobre Roma Antiga, vocês devem se lembrar, se não lembram, finjam que lembram, porque eu vou repetir agora, que a Lei das 12 Tábuas foi a base do direito romano, e o direito romano é a base do direito atual. Né? A maioria dos países tem sua legislação inspirada no direito romano.
mas nós só tivemos acesso ao direito romano graças ao Corpus Iuris Civilis. O que é esse documento? O imperador Justiniano mandou compilar, fazer uma espécie de um livro, reunindo toda a legislação do Antigo Império Romano e usou essa legislação do Antigo Império Romano como base para a legislação do seu império, do Império Bizantino. Então nós conhecemos a legislação de Roma, da Roma Antiga, por causa do Justiniano. E essa compilação que ele fez, que ficou conhecida como Código de Justiniano, foi a base das leis do Império Bizantino e é a base das leis da maior parte dos países hoje. O direito atual se inspira nesse Corpus Iuris, que por sua vez se inspirou no direito romano. Então nós conhecemos o direito romano muito graças ao trabalho do Justiniano, que mandou fazer essa compilação. E aí do lado esquerdo da imagem, no fundo ali, tem um papel ali que parece um pergaminho, são os originais do Corpus Iuris Civilis, né? São fragmentos do que sobrou dos textos originais do Código de Justiniano, que hoje está aí preservado em museus, né, e os pesquisadores podem consultar. E se vocês procurarem na internet, vocês encontram traduzido para o português a íntegra do Código de Justiniano, mas é um documento bem longo e bem chato. Não precisa ler, só se vocês tiverem muita curiosidade. Bom, depois do Justiniano, o Império Bizantino se manteve no auge? Não, auge é o momento mais alto, é o ápice. Depois do auge vem a decadência. Então, depois de Justiniano, os imperadores que se seguiram não conseguiram manter o Império Bizantino com o mesmo tamanho, com a mesma força. Gradativamente, o Império Bizantino foi perdendo territórios. Então, primeiro eles perderam territórios da Itália para os lombardos, que eram um dos povos bárbaros que invadiram a região e dominaram. Eles perderam os territórios que eles tinham na Espanha para os visigodos, que era um povo bárbaro que criou um grande reino na Espanha. O norte da África eles perderam para os árabes. Eles também perderam para os árabes tudo que eles tinham no Egito, a Síria e a Palestina, que fica ali no Oriente Médio. No século IX, sobrava no Império Bizantino apenas a Grécia, a Macedônia e parte da Ásia Menor. A Ásia Menor equivale mais ou menos ao que é a Turquia hoje. Então, para vocês acompanharem no mapa ali do lado direito, essa linha vermelha é a fronteira do Império Bizantino durante Justiniano. Em rosa mais clarinho é o que o Império Bizantino ainda tinha por volta do ano de 1020. Então aí durante cerca de 500 anos eles perderam quase tudo que vocês estão vendo aí dentro das fronteiras do Justiniano. Chegaram a conquistar uns territóriozinhos além do que o Justiniano tinha conquistado, mas a maior parte do que tinha na época do Justiniano foi perdido. E no ano de 1360, é só essas manchinhas mais fortes, aí, mais escuras ali, onde está Macedônia, Tessalônica e ali no sul da Grécia, embaixo de onde está escrito Atenas, essas manchinhas é o que tinha sobrado do Império Bizantino em 1360. Em 1453, quando os turcos otomanos invadem Constantinopla, o Império Bizantino era só a cidade de Constantinopla, já não tinha mais nenhum território além da cidade de Constantinopla. Então, depois de Justiniano, o Império Bizantino entrou em decadência. Ao longo desse período, ele vai ter uns momentos de crescimento de novo, de crescimento econômico, de importância econômica, mas nunca mais vai ter um momento de crescimento territorial. O território vai sempre diminuindo, vai ter momentos em que esses territórios menores vão enriquecer muito, ele vai ter muita importância econômica, muita importância cultural, mas nunca mais vai ser um império de grandes proporções territoriais. Foi só com Justiniano. Depois dele, deixa de ter essa importância territorial, vai ter apenas importância econômica dentro dos territórios que ainda fazem parte dele. Ok?